Por que a maioria fracassa? E o que os vencedores fazem diferente? Nas profundezas da existência humana, reside a eterna pergunta que ecoa através dos corredores do tempo. O que separa aqueles que transcendem os limites da mediocridade daqueles que permanecem eternamente presos nas sombras do potencial não realizado? Esta não é meramente uma questão de circunstância ou sorte, como muitos gostariam de acreditar. É uma questão de compreensão fundamental sobre a natureza da realidade e do ser humano. Nietzsche nos falou sobre o conceito do eterno retorno, a ideia de que devemos viver cada momento como se estivéssemos destinados a repeti-lo infinitamente. Aqueles que fracassam vivem como se tivessem infinitas oportunidades à frente, desperdiçando o momento presente em hesitação perpétua. Os vencedores, por outro lado, abraçam cada dia com a intensidade de quem sabe que este momento, este exato instante, pode ser o que define todo o seu legado. Contemple o mundo ao seu redor. Bilhões vagam pela existência sem propósito definido, vivendo vidas de silencioso desespero, como Thoreau astutamente observou. Eles existem, mas não vivem. Respiram, mas não inspiram. Consomem, mas não criam. O que impede a maioria esmagadora da humanidade de transcender a mediocridade não são forças externas, mas as correntes invisíveis que eles mesmos forjaram em suas mentes. Sócrates nos ensinou que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Quantos examinam verdadeiramente suas vidas? Quantos têm a coragem de confrontar seus medos, suas limitações auto-infligidas, seus padrões de pensamento autossabotadores? Os vencedores praticam a introspecção rigorosa. Eles não fogem do espelho da autorreflexão, mesmo quando a imagem refletida é dolorosa de contemplar. A primeira grande ilusão que aprisiona a maioria é a crença de que o conhecimento equivale a poder. Em nossa era de informação abundante, acumulamos fatos, conceitos e teorias como se fossem troféus. No entanto, como Napoleon Hill revelou após décadas estudando os extraordinariamente bem-sucedidos, o conhecimento só se transforma em poder quando organizado e aplicado com propósito definido. O conhecimento sem ação é como possuir um veículo potente sem nunca girar a chave de ignição. René Descartes revolucionou o pensamento humano com seu cogito ergo sum. Penso, logo existo. Mas os vencedores vão além. Ajo, logo transformo. Enquanto as massas permanecem paralisadas na análise infinita, os extraordinariamente bem-sucedidos compreendem que a reflexão sem ação é estéril. Eles transformam pensamento em movimento, ideias em realidade, potencial em performance. Observe como Thomas Edison enfrentou mais de 10.000 tentativas fracassadas antes de aperfeiçoar a lâmpada incandescente. Quando questionado sobre seus fracassos, ele respondeu com a perspicácia de um vencedor. Não fracassei, simplesmente descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Esta mentalidade separa os extraordinários dos ordinários, a capacidade de reinterpretar o fracasso não como veredicto final, mas como dado valioso no caminho para o sucesso inevitável. A segunda grande ilusão que mantém a maioria aprisionada é o que Platão ilustrou em sua Alegoria da Caverna, a aceitação das sombras na parede como sendo a única realidade possível. As massas aceitam as limitações impostas por sua educação, ambiente e experiências passadas como verdades imutáveis. Os vencedores questionam tudo, especialmente as verdades que lhes dizem serem impossíveis de superar. Quando Roger Bannister quebrou a barreira dos 4 minutos na corrida de 1 milha, algo que especialistas médicos declaravam fisiologicamente impossível, ele não quebrou apenas um recorde atlético, ele despedaçou uma barreira psicológica coletiva. Nos 16 meses seguintes, outros 16 corredores também ultrapassaram essa marca impossível. O que mudou? Não a capacidade física humana, mas a crença limitante que havia sido exposta como ilusão. Aristóteles proclamou que somos o que repetidamente fazemos. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Os vencedores compreendem o poder transcendente dos hábitos diários, aparentemente insignificantes.
Eles não buscam transformações dramáticas overnight, mas abraçam o poder do aprimoramento constante. Uma melhoria de apenas 1% diariamente resulta em uma versão 37 vezes melhor de você mesmo ao final de um ano. Este é o milagre do crescimento composto aplicado ao desenvolvimento pessoal. Incompreendido pelas massas, reverenciado pelos extraordinários. Carl Jung nos ensinou sobre a sombra, aqueles aspectos de nós mesmos que reprimimos e negamos. Os vencedores têm a coragem de confrontar sua sombra, de integrar suas fraquezas e medos, transformando-os de adversários em aliados. A maioria, temendo esta jornada interior desconfortável, projeta suas inadequações não reconhecidas nos outros, culpando circunstâncias externas por suas falhas pessoais. Observe como Steve Jobs foi expulso da empresa que ele próprio criou uma humilhação pública que teria destruído alguém comum. Em vez de sucumbir à amargura ou autocomiseração, ele mergulhou ainda mais fundo em seus valores essenciais, refinando sua visão durante o exílio. Quando retornou à Apple anos depois, transformou uma empresa à beira da falência na mais valiosa do mundo. O que o diferenciou? A capacidade de transformar o que parecia ser seu maior fracasso em seu mais profundo catalisador para crescimento. A terceira grande ilusão que mantém a maioria na mediocridade é a crença de que o sucesso é um destino, um ponto final a ser alcançado. Os vencedores compreendem o que Heráclito significou ao dizer: ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Eles abraçam a natureza fluida do sucesso, vendo-o como um processo contínuo de evolução, não como um resultado estático. Quando os medíocres perguntam quando chegarei, os extraordinários perguntam: como posso avançar hoje? Immanuel Kant propôs o imperativo categórico, a ideia de que devemos agir como se nossas ações fossem estabelecer precedentes universais. Os vencedores vivem com este nível de responsabilidade pessoal. Eles compreendem que suas escolhas diárias não apenas moldam seu destino individual, mas estabelecem um exemplo que pode elevar ou diminuir aqueles ao seu redor. Mahatma Gandhi encarnou esta verdade quando disse: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Ele não esperou que as circunstâncias mudassem para agir em alinhamento com seus valores mais elevados, enquanto a maioria espera passivamente que o mundo externo se transforme. Os extraordinariamente bem-sucedidos começam a transformação internamente, tornando-se vivos exemplos do que é possível. A quarta grande ilusão que condena as massas à mediocridade é a crença de que o conforto é desejável. Nietzsche nos alertou: o que não me mata, me fortalece. Os vencedores não apenas toleram o desconforto, eles o buscam ativamente, reconhecendo-o como o único caminho para o crescimento verdadeiro. A zona de conforto, embora agradável, é essencialmente um campo de estagnação. Observe como os estoicos, liderados por figuras como Sêneca e Marco Aurélio, praticavam deliberadamente a privação e o desconforto, não por masoquismo, mas por compreender que fortificar a mente contra adversidades as torna menos temíveis quando inevitavelmente aparecem. Os vencedores praticam o que os modernos psicólogos chamam de inoculação contra o estresse, expondo-se voluntariamente a desafios crescentes, desenvolvendo assim a resistência necessária para os maiores empreendimentos. Albert Einstein não demonstrou nenhum brilhantismo especial em sua juventude. De fato, seus professores consideravam-no lento e pouco promissor. O que o transformou no sinônimo de gênio não foi alguma capacidade sobre-humana inata, mas sua disposição para questionar premissas fundamentais que todos os outros aceitavam sem questionar, e sua extraordinária persistência diante do fracasso repetido. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, descobriu que mesmo nas circunstâncias mais desumanas imagináveis, permanece uma liberdade fundamental que ninguém pode tirar: a liberdade de escolher nossa atitude perante qualquer circunstância. Os vencedores cultivam o que os psicólogos modernos chamam de locus de controle interno, a crença profunda de que, independentemente das circunstâncias externas, eles permanecem os principais arquitetos de seu destino.
A quinta grande ilusão que mantém a maioria aprisionada é a crença no talento inato como determinante principal do sucesso. Carol Dweck, em suas pesquisas pioneiras, descobriu a diferença crítica entre a mentalidade fixa, a crença de que nossas capacidades são essencialmente imutáveis, e a mentalidade de crescimento, a compreensão de que nossas habilidades podem ser desenvolvidas através de dedicação e trabalho árduo. Michael Jordan foi cortado do time de basquete do ensino médio. O que o transformou no maior jogador de todos os tempos não foi talento natural, mas sua recusa em permitir que um revés temporário definisse sua identidade. Falhei repetidamente em minha vida, ele admitiu, e é por isso que tenho sucesso. Enquanto a maioria permite que os fracassos os definam, os vencedores permitem que os fracassos os refinem. Uma sexta ilusão mortal é a crença de que a força de vontade é suficiente para o sucesso sustentado. Os vencedores compreendem o que estudos científicos recentes confirmaram. A força de vontade é um recurso limitado que se esgota com o uso. Em vez de dependerem apenas da motivação passageira, eles constroem sistemas e ambientes que tornam os comportamentos desejados mais fáceis e os indesejados mais difíceis. Benjamin Franklin não confiava apenas em sua determinação para desenvolver virtude. Ele criou um sistema meticuloso de acompanhamento diário, revisando 13 virtudes em rotação constante. Charles Darwin não dependia de inspiração momentânea. Ele estabeleceu rotinas rigorosas de trabalho que produziram insights revolucionários através da consistência implacável, não da genialidade esporádica. Os vencedores compreendem o que Mihaly Csikszentmihalyi descobriu em suas pesquisas sobre o fluxo, aquele estado de imersão completa onde o desafio e a habilidade se encontram em equilíbrio perfeito. Eles estruturam suas vidas não para maximizar o prazer ou minimizar a dor, mas para maximizar os momentos de engajamento total, onde o tempo parece desaparecer e o potencial humano é completamente realizado. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história, atribui grande parte de seu sucesso não à sua inteligência superior, mas à sua capacidade de dizer não para quase tudo. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas muito bem-sucedidas, ele observa, é que as muito bem-sucedidas dizem não a quase tudo. Os vencedores compreendem que a escassez verdadeira não está nas oportunidades, mas na atenção focada necessária para transformar essas oportunidades em resultados extraordinários. A sétima ilusão que mantém a maioria na mediocridade é a incapacidade de adiar a gratificação. No famoso teste do marshmallow, crianças foram deixadas sozinhas em uma sala com um marshmallow, com a promessa de que receberiam 2 se conseguissem esperar 15 minutos sem comer o primeiro. O acompanhamento décadas depois revelou que aquelas crianças que conseguiram resistir à tentação imediata tiveram melhores resultados em quase todas as métricas de sucesso na vida. Os vencedores compreendem o poder do sacrifício presente por recompensas futuras. Eles estão dispostos a fazer hoje o que outros não farão, para ter amanhã o que outros não terão. Epicteto, o filósofo estoico, capturou esta verdade quando disse: nenhum grande feito é realizado sem sofrer. J.K. Rowling era uma mãe solteira vivendo de assistência social quando começou a escrever Harry Potter. Seu manuscrito foi rejeitado por 12 editoras. O que a diferenciou? A recusa em permitir que fracassos temporários a desviassem de sua visão de longo prazo. Foi o fracasso que me libertou, ela reflete, porque meus maiores medos se realizaram e eu ainda estava viva. A oitava grande ilusão é a crença de que o sucesso é um jogo de soma zero, que para você vencer, alguém precisa perder. Os vencedores operam com uma mentalidade de abundância. Eles compreendem que o verdadeiro valor não é extraído, mas criado. John Templeton, o lendário investidor, reconheceu que, se você quiser ter mais, precisa se tornar mais. Os vencedores focam em expandir a torta, não apenas em garantir uma fatia maior. Andrew Carnegie, que começou como um imigrante pobre e se tornou o homem mais rico do mundo,
atribuiu seu sucesso extraordinário à sua capacidade de reunir pessoas mais inteligentes que ele. O segredo do sucesso, ele revelou, não é fazer seu próprio trabalho, mas reconhecer o homem certo para fazê-lo. Os vencedores construem equipes e alianças estratégicas, enquanto os mediocres tentam fazer tudo sozinhos, temendo que outros possam roubar seu crédito ou oportunidades. A nona ilusão fatal é a crença de que o sucesso é unidimensional, tipicamente definido apenas em termos de realizações profissionais ou acumulação financeira. Os vencedores compreendem o que Aristóteles chamou de eudaimonia, a ideia de bem-estar holístico que engloba todas as dimensões da experiência humana. Eles não sacrificam saúde por riqueza, relacionamentos por status ou paz interior por posses externas. O lendário investidor Bill Gates não esperou até acumular bilhões antes de começar a dar. Warren Buffett não deixou para a velhice a prática do equilíbrio. Ele sempre reservou tempo para atividades que nutrem a alma. Os vencedores compreendem que o verdadeiro sucesso é um equilíbrio harmonioso de todos os aspectos vitais da experiência humana. A 10ª e talvez mais perigosa ilusão é a crença de que o momento perfeito chegará eventualmente. Não espere, aconselhou o grande filósofo Sêneca. O tempo nunca será exatamente certo. Os vencedores compreendem que a perfeição é o inimigo do bom. Eles preferem a execução imperfeita hoje à perfeição hipotética amanhã. Jeff Bezos lançou a Amazon, vendendo apenas livros, muito antes de se tornar a loja de tudo. Mark Zuckerberg lançou o Facebook quando era apenas um diretório de estudantes universitários. O que os diferenciou? A disposição para começar antes de se sentirem completamente prontos, para navegar no desconhecido sem garantias de sucesso. Como Goethe sabiamente observou, ousadia tem gênio, poder e magia em si. O momento de agir é agora, não amanhã. Não quando as condições forem perfeitas. Não quando você se sentir completamente pronto. Agora, neste momento, com o que você tem, onde você está. Lembre-se das palavras de Thoreau. O preço da disciplina pesa onças, enquanto o preço do arrependimento pesa toneladas. Os vencedores compreendem que não é o que sabemos que determina nosso destino, mas o que fazemos consistentemente com o que sabemos. Não é o tamanho de nossos sonhos, mas a consistência de nossas ações. Não são nossas intenções, mas nossas implementações. O convite está diante de você. A escolha é clara. Você permanecerá entre a massa que aceita passivamente o status quo, que vive vidas de silencioso desespero e potencial não realizado, ou você se juntará aos poucos que ousam transcender a mediocridade, que recusam ser definidos por suas circunstâncias, que assumem total responsabilidade por seu destino? Nietzsche nos desafiou a viver de maneira que estaríamos dispostos a reviver cada momento de nossas vidas infinitas vezes. Os vencedores abraçam este desafio. Eles vivem com tal propósito, paixão e presença que cada momento se torna uma afirmação da possibilidade humana. Eles transformam não apenas suas próprias vidas, mas elevam todos ao seu redor pelo puro poder de seu exemplo. A grandeza não é um acidente, não é sorte, não é destino, é uma escolha que está disponível para você neste exato momento. Como Napoleon Hill descobriu após estudar os extraordinariamente bem-sucedidos por décadas, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. A única questão que resta é: você acreditará o suficiente para agir? Você agirá o suficiente para transformar? Você transformará o suficiente para transcender? O momento é agora. O poder é seu. A escolha está em suas mãos. Se você gostou deste vídeo e se ele te ajudou de alguma forma, deixe seu like como forma de agradecimento. Muito obrigado.